Olá, sou a professora Lourdes, vou apresentar o meu plano de aula, é mais uma etapa, né, da nossa formação continuada, oferecida pelo DRE, e tendo como coordenadora, né, da nossa área de língua portuguesa, aqui de Porto Esperidião, a formadora Luciane. Dentro da temática linguagem, corpo, memória e afeto por uma ética do cuidado, as nossas formadoras pediu, né, que a gente fizesse o nosso trabalho, que a gente pensasse, né, sobre a temática morte, já que estamos numa pandemia e os nossos alunos estão, bem como a gente também, né, estamos todos sofrendo muito com tantas percas, né, que a gente está tendo, tantas vidas perdidas, tantas vidas que se foram nessa pandemia. E a gente, então, estamos aí desenvolvendo esse trabalho. Eu vou apresentar aqui o meu plano. Acho que já está aparecendo. Vou apresentar, então, o meu plano. Foi um plano de aula pensado para uma turma de sexto ano. E vou trabalhar com aquele texto, A Morte da Tartaruga. E eu pensei em duas horas de aula, né, para a gente desenvolver esse plano. Dentro aqui das competências gerais da BNCC, eu destaco compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidade de seus usuários e da comunidade a que pertencem, e utilizar diferentes linguagens, né, verbal, corporal, visual, sonora e digital para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. As habilidades, eu escolhi a habilidade do sexto e sétimo ano, número 29, e a habilidade do sexto ao nono ano, 51. Na 29, identificar em texto dramático personagem, ato, cena, fala e indicações cênicas e a organização do texto, enredo, conflitos. Então, pensei em trabalhar aqui, né, as partes do texto que organizam o texto narrativo. E, no 51, engajar-se ativamente nos processos de planejamento e textualização, que vai levar, né, o aluno a produzir textos de acordo com a situação de produção que foi pedida na aula. Os objetos de conhecimento eu tenho como os efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos multissemióticos do gênero fábula, né, que é o gênero a que pertence o texto A Morte da Tartaruga, e estratégias de leitura, debate e produção de textos. Os objetivos seriam de formular hipóteses, né, primeiro sobre o título, depois sobre o conteúdo da história, né, o que conteúdo aquele texto vai trazer, pensando esse título, compreender a história, né, como um todo, inferir informações a partir da história lida, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação. Aqui eu pensei para que o aluno fizesse uma leitura, né, expressiva e produzir textos coesos e coerentes. Na metodologia, em um primeiro momento, começar a aula falando da pandemia, introduzir a temática linguagem, corpo, memória e afeto por uma ética do cuidado com o tema morte, que está associada à dor, à perda, à frustração, né? A gente sabe que os alunos vivenciam experiências ligadas à morte, seja dos avós, de algum amigo, de animais de estimação. Então, daí a importância de trazer essa temática e falar abertamente, com todo o cuidado que o tema requer. Deixar os alunos falar de suas experiências com a temática, né, na pandemia e em outros momentos, então é uma parte aqui de oralidade da aula. Propor a leitura do título do texto, A Morte da Tartaruga, de Milor Fernandes, e instigar os alunos a falar o que pensam que o texto aborda a partir da análise do título, né, inicialmente.
Terceiro momento, realizar a leitura do texto e iniciar um debate crítico em relação à história e à ideia de morte. Abordar os rituais de aniversário de morte, né? Então, essa parte histórica, né? Desses rituais que ocorrem, o ritual de aniversário e o ritual de morte, e propor um debate, né, acerca dessa vantagem aí, bem entre aspas, né, que o menino teria com a morte da tartaruga, porque aí mudaria, né, segundo o texto, ia mudar o ritual. E, por último, propor a produção de um texto em que o aluno exponha a experiência dele com a perda de alguém ou de algum animalzinho de estimação, para que ele possa mesmo abrir o coração e falar, né, sobre, no texto dele, né, colocar no texto os sentimentos dele em relação a essa temática. Aí alguns recursos, né, o texto, o computador ou celular dos alunos, eles podem digitar o texto ao invés de escrever, o texto impresso ou em meio digital, né, então eu tanto posso trazer uma cópia do texto para cada aluno ou projetar o texto, e o caderno e lápis para fazer as anotações. A avaliação é um processo, né, que permeia todo o trabalho. Então, desde o início do trabalho, o aluno já está sendo avaliado. Então, desse modo, as atividades realizadas a partir da história vão nos permitir colher informações, né, quanto à capacidade deles em compreender o que ouvem e na habilidade deles de inferir, né, sobre o texto. A aplicação dos sinais gráficos, quando a gente pensa na pontuação durante a leitura, para essa leitura se tornar uma leitura expressiva, e depois as produções escritas e a apresentação do trabalho de grupo, que demonstram a capacidade de elaboração e a oralidade dos alunos, e bem como, né, a interpretação que eles fazem do tema. E aqui segue algumas referências, né, que foram usadas para produzir esse plano. E é isso, muito obrigada.